E o Corinthians está proibido de inscrever novos atletas. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica a punição imposta pela FIFA e vem mais pena pesada por aí. O Corinthians, que está proibido de registrar novos atletas no dia seguinte ao fim do prazo para o pagamento de quase 34 milhões de reais ao Santos Laguna. O Corinthians não fez a quitação. O time colombiano comunicou à FIFA que determinou o transfer ban, ou seja, o Corinthians está proibido de inscrever novos atletas. Essa punição vale por 3 janelas de transferências, ou seja, o Corinthians ficaria impedido de contratar jogadores, ou melhor, de registrar jogadores nessa janela atual, na do final do ano, e na próxima janela do meio do ano que vem. A única exceção, a única possibilidade de essa punição cair é se o Corinthians fizer o pagamento ao Santos Laguna de 6 milhões 145 mil dólares ou 33 milhões e 100 mil reais. Importante dizer que esse pagamento precisa ser feito à vista. Nos últimos dias, o presidente em exercício do clube, Osmar Stabile, tentou negociar com o Santos Laguna um parcelamento e a resposta foi de que não há nenhuma chance de acordo. O Santos Laguna alega que tentou por mais de 20 vezes comunicações com o então presidente do Corinthians, o Augusto Melo, e foi ignorado solenemente. Diante desse cenário, ou o Corinthians paga os 33 milhões e 100 mil reais à vista, ou vai ficar impedido de registrar atletas. Janela por aqui se encerra em 2 de setembro. E o Timão ainda busca mais um atacante, mais um zagueiro e mais um lateral direito. O Vitinho foi inscrito antes dessa punição, ou seja, vai ter condição de atuar. Só para completar outra informação importante, o Corinthians deve ser comunicado nos próximos dias de outra punição pesadíssima. Já foi condenado pela FIFA em junho a pagar 40 milhões de reais a Matias Rojas. O Corinthians não fez o pagamento e o caso foi parar na Corte Arbitral do Esporte, que deve, ainda nesse segundo semestre, condenar o Corinthians ao pagamento. Aí o Timão passaria a ter 2 transfer ban e a necessidade de uma quitação de 73 milhões de reais. Como é que o Corinthians vai tentar resolver essa questão do ban relacionado ao Santos Laguna? O clube tem procurado parceiros, patrocinadores e até cotas de televisão para antecipação de receitas, a fim de zerar essa pendência e poder voltar a registrar jogadores. Existe, sim, essa situação. Falei hoje na manhã com o nosso presidente, que está tratando disso pessoalmente, junto com todo o nosso corpo jurídico, para que possam esgotar todas as possibilidades. A hora que tiver uma posição final, certamente vão me passar, mas por enquanto eles estão fazendo o que for possível para tentar reverter essa situação. Pra caramba. Quem não tá bem é o torcedor do Corinthians, né? E hoje não tem poropopó, não tem perepepé, não tem parapapá, piripipi. É o seguinte, um alerta aqui pro Corinthians, porque eu queria parabenizá-los, inclusive, né? Estão caminhando de vento em polpa rumo ao rebaixamento. Corinthians está fazendo tudo para ser rebaixado de novo. E eu trago números para dizer que eu não estou falando bobagem, né? Um exemplo, o Corinthians caiu em 2007. Em 19 jogos, ou seja, no final do primeiro turno, o Corinthians tinha 26 pontos ganhos. Pois bem, ontem para o Corinthians terminou o primeiro turno. Fez já os 19 jogos. Pasmem, o Corinthians tem 22 pontos. Ah, mas o elenco é melhor. Melhor onde, cara pálida? O Corinthians pode ter os 11, se tiver os 11 jogando. Melhor aqui são esses 11 aqui, esses aqui dá um leite. Mas, infelizmente, o Memphis se machucou, o Carrillo tá fora de combate, esse ano não joga mais. Um ou outro às vezes é suspenso. E aí quando não tem os 11, aí é um perereco. Nós vimos ontem. Mas tem mais um adendo. E a preguiça? Que time descomprometido. Os caras não estão nem aí. Ontem foi assustador o futebol apresentado pelo Corinthians. O mesmo futebol apresentado no Majestoso contra o São Paulo. Que os caras entraram em campo só para assistir o adversário jogar. Então são jogadores comprometidos, descomprometidos com a instituição
e com a própria profissão. Não é possível que os caras defendendo a camisa do Corinthians joguem o que jogaram ontem e nos outros jogos, né? Porque você pega os números do Corinthians, são assustadores. 10 jogos, uma vitória. Uma vitória. Nos últimos 5 jogos. E não importa mais, hein? Se é na Neoquímica Arena, se é fora de casa, igualou. E por baixo. Os últimos 5 jogos, 2 derrotas, Juventude e São Paulo, e 3 empates, pô. Quer dizer, tá tudo ali culminando para um rebaixamento. Eu acreditava... Tá tudo culminando? Ué, olha Corinthians os é números. favorito? Olha os números, Tomás, não sou eu que estou dizendo, eu só estou trazendo aqui o que está acontecendo. Mas é que do jeito que você fala, parece que não tem Juventude, Sport, Vitória, Vasco da Gama, Grêmio no campeonato. Esses times estão em situação pior. Tem. Você citou Juventude. Aí. Sim, mas o Juventude jogou bem contra o Santos, jogou bem contra... Falei, ó, de repente ele joga bem contra o Corinthians, o Dodô já não concorda comigo, mas é muito ruim. Mas é que você falou uma coisa, Melo. O Corinthians, o ano passado a gente passou a temporada, eu acho que o Corinthians tem que tomar cuidado, e eu tô falando aqui faz tempo que tem muitos times grandes que tem que tomar cuidado, que no ano passado ninguém achava que o Atlético Mineiro ia brigar para não cair, e teve que fazer ponto na última rodada para não cair. Que o Atlético Paranaense ia brigar, que o Fluminense ia brigar, todos esses brigaram. Mas o ano passado a gente passou a temporada inteira ouvindo, em 2007 o Corinthians tinha tantos pontos, era sempre mais ponto do que em 2024. Em 2024 o Corinthians não caiu. O Atlético Paranaense tinha muito mais o ano passado do que esses 26 pontos que você falou que o Corinthians tinha em 2007 no ano passado, e caiu. Então vai muito do segundo turno. Se o Corinthians ganhar 2 jogos seguidos, você já não vai mais falar de rebaixamento. Não, concordo com você. Se perder mais 2, aí você vai ficar mais preocupado ainda. Eu concordo com você, concordo. Né? Esses são os números, né? Não é um negócio consolidado, não é que, olha, tem menos número de pontos hoje do que 2006, perdão. Mas e o futebol? É aí que tá a minha preocupação, Dodô. Xará, você não vê nada. Você não... Olha, é difícil, eu não gosto de usar esse termo, né? Pena, dó. Mas coitado do Dorival Júnior. Você viu a coletiva dele ontem? Será que ele não tem culpa nenhuma? É só falta de vontade dos jogadores mesmo? Eu acho que nessa ele não tem culpa. Tá bom. Eu acho que ele não tem culpa. Eu acho que é muito mais pela atitude do time, dos jogadores. Por que faz o treinador? Chega lá, vamos jogar assim, assim, assado. Toma cuidado com essa jogada dos caras aqui. Perigoso no cruzamento. Esse aqui é o craque dos caras, vamos marcar. Tudo bem, o cara passa ali as recomendações. Chega em campo, não acontece nada. Os caras marcam com os olhos. Então, o que mais me assusta não são os números, não são essa campanha completamente horrorosa do Corinthians, é a atitude quando o time entra em campo. O Corinthians está na 13ª posição. Tem 12 à frente do Corinthians. O Corinthians só ganhou do Internacional e do Ceará. Aí para trás do Corinthians tem mais 6. O Corinthians ganhou de Juventude. Juventude não, ganhou do Santos, do Sport. E Juventude. Juventude perdeu ontem, pô. Não, perdão. É isso aí mesmo. Ganhou ontem do Vasco, perdeu. Do Santos e do Sport. E o Vasco, você sabe as circunstâncias, né? Daquele jogo do Carille, que estavam, Sul-Americana é tudo pra gente e tal, jogou só com reserva. E isso depois culminou na demissão dele mais pra frente um bocadinho. Mas enfim, olha as vitórias do Corinthians. O Corinthians tem mais derrota do que vitória. Então, se a gente colocar tudo isso num bojo só, a coisa tá feia. Ontem vocês notaram o banco de reservas do Corinthians? Pô, mas é o festival aqui da catástrofe. Ele só tá trazendo o lado... Tudo que você tá falando é verdade, mas tem coisas boas também. Não, um lado bom. Um lado bom, por favor. Eu cansei de falar isso quando a situação era a pior possível, fui ridicularizado na internet e no final do ano fiz questão de colocar o mesmo vídeo e todos os comentários me detonando. E fez bem. O Corinthians, ele joga mais do que ele consegue os resultados. Ontem não, ontem poderia ter perdido até demais. Mas o Corinthians jogou mais do que o Bragantino. Aquela vitória do Bragantino foi um dos resultados mais mentirosos da história. E aí não é pra
preocupar ainda mais. O Corinthians poderia ter vencido o Fortaleza já no primeiro tempo. Com o time reserva jogou muito mais que o Fortaleza, tomou um gol, chutou bola na trave, perdeu várias oportunidades. O Corinthians deveria ter vencido, por exemplo, o Vitória, que jogou mal contra o Vitória, mas jogou mais do que o Vitória, criou mais oportunidades. Deixa eu tentar entender. O Corinthians jogou bem no segundo tempo contra o Botafogo. Tá, concordo, tá. Tudo que você falou maravilhosamente bem e tal. Concordo com você. E o Corinthians jogou muito bem contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Ok. Não, se o problema for se o problema for só falta de vontade, eu fico tranquilo. É que eu acho que não é bem isso. Eu acho que o time tem várias limitações. Peraí, deixa eu tentar entender. Eu pedi para você citar aspectos positivos. E você citou todos esses. Quer dizer, o Corinthians jogou melhor aqui, melhor acolá, melhor aqui, melhor acolá. E é positivo? Mesmo jogando bem, não veio o resultado, Tomás. Mas, Melo, em 2007 o Corinthians ele jogava mal e perdia. Não é que jogava bem uma ou outra e não vinha a vitória, dava azar. O time era muito ruim em 2007. Mas aí eu fico mais preocupado com essa sua colocação. Quer dizer, você está preocupado demais com o Coringão, quando o time joga bem, mesmo assim os resultados não chegam. Isso é pra me deixar... Eu fiquei mais assustado. Uma hora eles podem vir. O ano passado não vinham, de repente vieram 9 vitórias seguidas. Eu juro, você deixou agora com esse destaque positivo que você trouxe do Corinthians. Agora eu fiquei com o sistema nervoso ainda mais abalado. Outra boa notícia pra você. Nos últimos 2 anos o Corinthians brigou pra não cair e teve a concorrência da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Esse ano já não tem a Sul-Americana pra atrapalhar, é só a Copa do Brasil. Quer dizer, eliminado numa competição que poderia ganhar um título... Para você é um aspecto positivo também. Também. Eu tô ficando mais preocupado, hein? Diante de toda essa sua preocupação, você tinha que ter torcido pro Corinthians ter sido eliminado pelo Palmeiras, para ficar só no Brasileiro mesmo. Inclusive,